Vou dar continuidade à minha série, falando sobre ao que vencer. Quantos aí são mais do que vitoriosos? Então diga, eu sou mais do que vitorioso. Diga, eu sou botafoguense. Aleluia, uma mão salva ali, uma mão salva ali, uma mão salva ali. Aleluia, glória, não? Aleluia, recebe ali, aleluia. O pessoal está recebendo, aleluia. Vascaínos, não fiquem tristes não. Vocês são campeões dos vices, aleluia. Fica. Cadê o Renatinho? Renatinho o Renatinho já se libertou disso, a gente está tentando trazer ele para... Okay. Cadê o Renatinho? Renatinho, eu ouvi a tua voz, aleluia. Está lá fora. Ao que vencer, gente, falando sério, ao que vencer, Jesus se revela para o seu povo, lá em Apocalipse, e a gente está falando nessa série, e Jesus começa essa jornada se apresentando. Tudo que começa na nossa vida, Jesus se apresenta para nós. É Ele quem bate na nossa porta e diz, eis que estou à porta e bato. Ele é aquele que inicia todo o processo. E quando ele vai escrever essa carta, quando João vai escrever essa carta, é necessário que João apresente quem está escrevendo a carta na realidade. E quem está escrevendo essa carta é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus está ditando O próprio Senhor Jesus está ditando para João. E o livro de Apocalipse, então, começa com uma revelação de Jesus Cristo. E nós vimos isso, que a introdução do livro é uma apresentação de Jesus. Nós vimos que para cada igreja, para quem Jesus está falando, para cada situação, uma medida de revelação da pessoa de Jesus é apresentada. Porque ele não se apresenta da mesma forma. Em determinadas situações ele vai se apresentar como aquele que te cura. Mas se você está precisando de prosperidade, se você está precisando, de provisão, ele se apresenta como seu provedor. Para cada batalha, uma revelação diferente. Para cada situação, uma revelação diferente, porque ele é infinito. O caráter dele é infinito. Por mais que você tenha experimentado Jeová Rafá na sua vida, você vai experimentar algo diferente de Deus, quando você se abre para se relacionar com Ele. E nós vimos então que para cada igreja uma situação diferente, uma revelação diferente. Nós devemos entender a mensagem de Jesus às 7 igrejas, e a sua instrução sobre como a igreja vencedora se parece. E nós vimos que quando Jesus escreve para as igrejas, é com o intuito de que elas pudessem experimentar a vitória. Jesus tem que corrigir algumas igrejas, e outras igrejas ele continua dizendo, se mantém firme, porque Ele quer que a gente experimente aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, para que eu e você possamos experimentar. Então Ele escreve para a igreja, e quando Ele se relaciona com a gente, é sempre com o intuito de que você possa experimentar mais da presença dEle, sempre mais. Deus tem sempre mais. Fala aí para 2 pessoas, Deus tem sempre mais. Deus tem sempre mais. Deus tem sempre mais para cada um de nós. E o que eu quero enfatizar nessa série? Que não é somente conhecer o que nós precisamos mudar, mas conhecer quem nos muda. Essa é a diferença na nossa vida. Não é só conhecer o que você precisa mudar, mas quem está com você, te ajudando a mudar a sua vida. Ele está conosco em cada situação da nossa vida. Essa é a percepção que a gente tem que ter todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, Ele não nos abandona. Eu peço com que você abra lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, eu quero falar com você sobre a igreja de Esmirna. E eu quero te encorajar, nessa noite, a vencer as oposições. E é isso que o apóstolo João escreve à igreja de Esmirna, vença as oposições. Em Apocalipse capítulo 2, verso 8 até o verso 11, diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresentando.
Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa localização, Esmirna, era uma grande cidade portuária, lá no Mar Egeu. Uma grande cidade portuária, lá na costa oeste da Turquia. E essa igreja era uma igreja que sofreu uma perseguição muito forte. Muito forte. Mas é interessante que das 7 igrejas, só a cidade de Esmirna, que hoje é a cidade de Izmir, está de pé. Ou seja, o que o Espírito Santo está falando? Resista até o fim. Satanás não pode te destruir. Resista, Satanás não pode te destruir. E nós vemos isso na cidade de Esmirna, Izmir, que permanece de pé até hoje. Não importa a força do vento, você vai passar pela tempestade. Quem é que está comigo? Em determinada situação dessa cidade, todos eram obrigados por lei a adorar em um templo pagão. Todos eram obrigados a uma vez por ano a queimar incenso em um altar para César. Você que veio de manhã, você ouviu disso um pouco na pregação do pastor André. E esses cristãos, gente, eram pessoas que se recusavam a fazer isso. Se recusavam a dobrar os seus joelhos. A gente vê ali na história ali dos amigos de Daniel, só lembrando. Aconteceu no Velho Testamento, estava acontecendo novamente. Olha, rei, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar, mas nós não dobraremos os nossos joelhos. E eles sabiam em quem eles criam. E eles foram para a fornalha, acesa várias vezes mais, 7 vezes mais, sei lá, 4, 10, vai chutando. Quantas vezes mais, pastores? 7 vezes mais, aleluia, pastores universitários, aleluia. 7 vezes mais, ao ponto do camarada abrir a porta da fornalha e morrer de tamanho fogo que estava, calor que estava naquele lugar. E eles foram lançados naquela fornalha e não sofreram nenhum dano. Mateus capítulo 16, lembrando que o pastor André falou de manhã, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Nessa cidade o povo era chamado a adorar César. E eles se recusavam a fazer isso. Eles eram considerados inimigos do Estado. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. E Jesus tem uma mensagem maravilhosa para eles. Mais perseguição está chegando. Está vindo mais. Está vindo mais. Mas só que Jesus promete algo para eles. Ao vencedor, aquele que suportar até o fim, eu vou dar para vocês a coroa da vida. Por mais que talvez alguns tenham que morrer, o que está esperando para vocês que forem até o fim é a coroa da vida. Deus é um Deus de vida, aleluia. A primeira coisa então que Jesus faz em Apocalipse 2:8 é se revelar. Ele diz essas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O que Jesus está falando aqui? Que Ele é a primeira fonte de toda a bênção e o último a permanecer. Ele estava mostrando que Ele era aquele que estaria no início com eles e era o último a permanecer, que receberia eles. Ele é o primeiro e o último. Ele também diz que Ele esteve morto. Olha só, uma mensagem para uma igreja. Jesus estava falando, olha só, alguns de vocês vão ser mortos. Mas Jesus se apresenta, Jesus já começa se apresentando. Eu estive morto. Eu passei pelo que vocês estão passando.
Jesus foi perseguido, foi açoitado. E ele diz, eu estive morto, mas tornei a viver. A promessa para essa igreja é, por mais que alguns venham a morrer, vocês ressuscitarão, e eu darei para vocês a coroa da vida. Para você que vencer. A segunda coisa que Jesus faz é afirmar então a fidelidade dessa igreja em meio à tribulação que eles enfrentavam. Apocalipse 2:9, acompanhe aí comigo. Desconheço a tua tribulação. Ou seja, Jesus estava vendo que eles continuavam a trabalhar mesmo em meio à tribulação. Era uma igreja que pegava e falava, a gente não vai parar, nós não somos daqueles que retrocedem. Quem é que está comigo nessa noite? Nós não somos daqueles que retrocedem. A gente consegue ver isso na perseguição que acontece no Oriente Médio aos cristãos, até na América do Sul também. Pessoas que enfrentam a morte todos os dias, somente pelo fato de terem aceitado Jesus no seu coração, e de viverem um estilo de vida que honra a Deus. Hoje a gente vive num país que a gente tem determinada perseguição, mas essas pessoas no Oriente Médio, elas enfrentam grande perseguição. E você vê o testemunho, né? A gente na Atos, ou até aqui na igreja também, na Wake, nós somos participantes do Portas Abertas. E todo mês chega relato de pessoas que entregaram sua vida para Jesus e que enfrentam oposições. E que enfrentam dificuldades e não abrem mão. O pastor Hélio tem falado para a gente a quantidade de muçulmanos que têm se convertido, a quantidade de muçulmanos que têm visto Jesus. Jesus tem aparecido para essas pessoas. Em meio à crise, Jesus está lá para todo aquele que abre o seu coração. Jesus está com você, não importa aquilo que você tem passado, Jesus está com você. Você talvez não esteja sendo perseguido para a morte, mas Jesus continua com você. Ele disse, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. De alguma maneira, todos nós sofremos algum tipo de perseguição. E Jesus estava vendo que esse povo, ele não abria mão. A perseguição desse povo fez com que eles perdessem negócios. Era uma cidade portuária, era uma cidade onde havia troca ali, o comércio, e essas pessoas estavam perdendo o seu negócio pelo simples fato de entregarem a sua vida para Jesus. Algumas pessoas entraram em falência. A Bíblia chama eles de pobres, eles eram pobres financeiramente. Mas Jesus vira e no mesmo tempo ele diz, mas na realidade, vocês são ricos. Porque o melhor que vocês podem ter é a presença de Deus. Porque a presença de Deus faz a gente passar pelos percalços de cabeça em pé. É Ele quem levanta as nossas cabeças. O mundo, quando passa por uma crise, passa por uma dificuldade, a primeira coisa é que a crise puxa as pessoas para baixo. Mas aqueles que estão em Cristo, eles são colocados em lugares celestiais. Ele nos ajuda a continuar olhando para Ele. Eu me lembro de relatos, quando eu morava na África, daquelas aldeias africanas, que o pessoal só tinha uma página de Bíblia para ler. E eles ficavam trocando as páginas da Bíblia, e a alegria que eles tinham em receber uma página de Bíblia. Eu me lembro uma vez que a pastora Deise passou aqui um vídeo numa comunidade recebendo Bíblia. Chegaram acho que de helicóptero, baixaram ali as Bíblias, o pessoal se jogou em cima das Bíblias, porque eles acreditavam que ela é a palavra de Deus para a gente. Nós estamos com Jesus, nós não abrimos mão. Essas pessoas perderam seus negócios, ou oportunidades de negócio. Você é cristão? Não, então não vou fazer negócio com você não. Perderam suas propriedades, deixando esses cristãos em condição financeira de risco. Mas olha só o que diz Hebreus capítulo 10, acompanha comigo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento.
ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, eles distribuíam o que eles tinham, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Não nos bens que nós possuímos, o justo viverá pela fé. O que nos sustenta em dias maus é a nossa fé. É a nossa confiança de que Ele não se esqueceu de nós, gente. De que Ele está conosco, de você olhar para Ele e ver o sorriso no rosto dEle, dizendo, servo bom, servo fiel. No final das contas Ele vira para você e diz, entra no gozo do teu Senhor, vem para junto, vem para mais. Deus quer com que você experimente mais. Mas alguns de nós, quizá todos nós, passamos por algum tipo de tribulação. A perseguição também vinha de blasfêmias. Blasfêmias daqueles que se diziam povo de Deus. Quantos aí já não sofreram blasfêmia no seu trabalho? Ou ridicularização no seu trabalho? A gente não foi chamado para bater boca, não. A gente foi chamado para manter o nosso posicionamento. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus Cristo. Ninguém pode tirar isso de mim. Eles sofreram isso. O que eles dizem dos judeus, aqueles que se diziam judeus, mas na realidade eram da sinagoga de Satanás. Aqueles que se diziam povo de Deus, mas na realidade eram um povo de Satanás. Quantas vezes a gente não sofreu perseguição por isso? Então a palavra, ela nos ensina que devemos esperar por perseguição, gente. Que palavra maravilhosa. Espere por perseguição. Olha só o que diz João capítulo 16, verso 33. Diz, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Ei, quantos aí estão em Cristo? Jesus está nos ensinando a ter paz nele, não do lado de fora, nele. Shalom, a palavra shalom no hebraico, se você juntar, pegar cada uma daquelas letrinhas e você for interpretar cada uma delas, ela vai dar o significado de ordem no meio do caos. Você pode estar no meio do caos, no olho do furacão, você sabe que a sua vida está ordenada, tem ordem na sua vida, tem prioridade, Deus vem em primeiro lugar, Ele comanda a minha vida, e isso te sustenta, isso faz você não sair por aí, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Eu amo a Ele, eu sou apaixonado por Ele. Eu estava estudando de manhã, cheguei mais cedo aqui para o primeiro culto aqui, fiquei lá em cima, e eu estava estudando sobre uma freira católica, chamada Madame Guyon, Madame Jeanne Guyon, e ela, olha só como é que essa mulher era conhecida, ela era conhecida por amar Jesus em demasia. Imagina você na sua lápide, pastor, nem fala isso agora, pastor. Já está falando sobre perseguição, agora lápide. Calma. Mas imagina se você usar o que o pastor André fez. Imagina você, porventura, está lá na sua lápide, a pessoa que mais amou Jesus no mundo. E as pessoas lembrem-se de você como a pessoa que amava Jesus. Isso me chamou a atenção. Uma pessoa que gastava tanto tempo com Deus, que era reconhecida como uma mulher que amava a Cristo em demasia. E Jesus fala isso. No mundo, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mundo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, mantém tua alegria em alta, porque eu venci o mundo. Na versão segundo Mario Bros da Nintendo, diz, no mundo, você vai passar por fases difíceis, mas tenha bom ânimo, eu zerei o jogo, aleluia, ele já chegou no final, ele já chegou no final e já venceu.
Ei, se você não puder ter alegria dentro da igreja, você vai ter alegria onde? Se você não puder ter alegria com seus irmãos, você vai ter aonde? A nossa alegria está em Cristo. A nossa convicção está em Cristo. Atos capítulo 14, verso 19 a 22, diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Você imagina o que é isso? Bateram tanto no homem, deixaram lá, pode ficar, ele já está morto, nem se preocupa não. Imagina o que é isso, gente. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mais uma passagem, 2 Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso é a palavra de Deus nos falando que nós seríamos perseguidos pela nossa crença. Sabe quando dizem para você, não, diz que eu não estou. Simples assim, gente, simples assim, coisas pequenas. Não, diz que eu não estou. E aí? Não, rapaz, não bota isso aí não. Dá uma mascarada aí no imposto de renda. E aí? Não, pastor, se eu não fizer isso, eu vou ser demitido. Jesus falou que você vai ser perseguido pela sua crença. Jesus falou que você vai ser perseguido pelo seu estilo de vida. Mas Ele nos promete no final que nós seríamos ressuscitados. E nós receberíamos a coroa da vida. O apóstolo Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. E ele fala como estaria esse mundo, as pessoas seriam arrogantes, avarentas, cheias de si. Mas lá no verso 10 ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Ou seja, era de tudo que era tipo, gente. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aleluia! Aguenta firme. No final das contas, você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo, de todas elas me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, e viver piedosamente é ter o caráter de Cristo, todos quantos, pois, querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Era hora de você dizer, aleluia, glória a Deus, fala papai, aleluia. Jesus insiste que eles eram ricos, ou seja, ricos espiritualmente. O que era contrário, a gente vai ver mais à frente, a igreja de Laodiceia, que batia no peito que era rico, e Jesus disse, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos, nus. A igreja de Esmirna enfrentava dificuldades financeiras, mas Jesus atesta que eles eram ricos espiritualmente. No Sermão da Montanha, Jesus diz, bem-aventurado os pobres, os humildes, a palavra humilde ali, pobre, dependente, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que riqueza maior do que o reino dos céus você tem? Nós temos tudo que nós precisamos dele, gente. A nossa responsabilidade é, ao longo da nossa jornada com Deus, descobrir essa riqueza. Descobrir que nós somos mais ricos no mundo espiritual do que nós somos no mundo natural. Onde é que eles erraram? Eles não erraram. Jesus não tem uma palavra de repreensão para eles. Mas Jesus tem uma palavra de exortação. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens
de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel, e Jesus aqui é enfático, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A exortação de Jesus aqui é para que eles não se entregassem ao medo. Eu não sei como é que vai ser o seu ano de 2018. Eu não sei como é que vai ser a sua semana. Mas a exortação dessa semana é: não se entregue ao medo. Não se entregue ao medo. Não se entregue ao medo. Continua sendo fiel no seu amor por Jesus. Os testes na nossa vida, gente, revelam a profundidade do nosso amor por Jesus. Vou repetir isso mais uma vez. Os testes na nossa vida revelam a profundidade do nosso amor por Jesus. Abra lá comigo em Atos capítulo 5, por favor. E aqui está um relato dos apóstolos pregando, fazendo milagres, curando. Os enfermos são levantados. A multidão dos crentes é aumentada. Diz aqui no verso 15, ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Tamanha era o poder de Deus na vida de Pedro, como isso se manifestava através de Pedro. E você vê que por causa disso, por causa do reino de Deus se manifestar, eles foram presos. Ei, as pessoas estavam sendo libertas, curadas, estavam sendo presos. É como se você fosse um médico e você curasse alguém e você fosse preso por curar alguém. A oposição religiosa era tão grande que até o bem que eles faziam para os outros era condenável. Porque eles não eram o foco daquilo, Jesus era o foco daquela oposição. E porque eles estavam pregando Jesus, porque eles estavam vivendo Jesus, eles eram condenados. Eles foram levados, foram presos. No meio daquela prisão e aparece um anjo, aleluia, e abre as portas. Gente, o sobrenatural está pronto para se manifestar na nossa vida. Na experiência de Atos 16, você vê como é que Paulo e Silas estavam se comportando na prisão. A palavra de Deus não fala aqui, mas eu não creio que Pedro estava na prisão, que os apóstolos estavam na prisão reclamando. E você vai ver o porquê. O anjo aparece para eles, versículo 20, e abre, versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. O anjo não disse: vai e se esconda, para que ninguém te pegue, pernas para que te quero. Procura um cantinho e fica amoado, até que a poeira abaixe. O anjo falou: está sendo liberto? Vai direto para o templo. E se expõe. Você lembra de Daniel? Quando foi dado o decreto, ninguém mais ora para nenhum Deus, a não ser para o rei. O que Daniel faz? Ele abre a sua janela e, como de costume, o estilo de vida da gente não é parado por causa das tribulações. Se é um estilo de vida e o meu justo viverá pela fé, não pode ser parado pelas tribulações. Daniel abre a janela e, como ele faz, 3 vezes ao dia, ele ora ao Senhor seu Deus. E na minha imaginação, eu não acho que Daniel estava orando em silêncio, não. Eu acho que ele abriu seus lábios e ele começou a fazer como ele sempre fez. Ele abriu seus lábios e começou a agradecer a Deus. Não importa o que o diabo tente jogar na sua vida, permaneça com aquilo que está no seu coração, com aquilo que você foi ensinado a fazer, com o estilo de vida que Deus tem para você.
Essa é a palavra para o povo de Esmirna. Eles não tinham feito nada de errado. Jesus vira para eles e fala: permanece nesse estilo de vida. E aí a gente vê que eles entram no templo, e aí eles são perseguidos dentro do templo. O pessoal lá do Sinédrio persegue eles, querem prender. E lá no verso 33, acompanha comigo, se levanta Gamaliel. Veja no verso 33, eles porém ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, recebam esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio como? Regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, veja, o Sinédrio falou para eles assim: não preguem ao nome de Jesus, mas eles tinham uma convicção no seu coração. Eles estavam alegres por terem sido açoitados por causa do nome de Jesus. E a Bíblia diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. O pastor André explicou nessa manhã que eles tinham uma visão do Cristo ressurreto, e isso fez toda a diferença na vida dos apóstolos. Não era apenas mais um, era o Cristo ressurreto. Eles tinham isso no coração. 2 Coríntios capítulo 4, abra lá comigo. Os testes da nossa vida revelam a profundidade do nosso amor por Jesus. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 7, diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha a posição daquele que crê. Porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, diante das dificuldades, eles mantinham a crença e a sua confissão. Durante tempos de perseguição e oposições na sua vida, mantenha a sua crença e as suas declarações. Tem um pastor americano que ele diz: se você não consegue confessar, é porque na realidade você ainda não está conseguindo crer. Se você não consegue confessar que você é filho de Deus para as outras pessoas, é porque você ainda não crê na realidade de que Jesus Cristo te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Crença e declaração andam juntas.
Verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Verso 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. É isso que nós estamos experimentando, gente. É isso que nós precisamos manter, a nossa crença e a nossa declaração em alta. Com isso, Jesus queria que eles soubessem que alguns seriam presos. E outros até morreriam por não adorarem o imperador como Deus. Ele está falando, vocês não vão se dobrar, alguns de vocês vão morrer. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 11. Você lembra de Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11. Aleluia. A partir do verso 32, diz assim, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, aleluia, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aqui tem um break, ele está falando só de coisa boa. Aí tem um break, alguns vão experimentar essa realidade, vão fechar as bocas dos leões, o fogo vai descer, vai consumir tudo, as mulheres vão receber os seus filhos ressuscitados. Mas Hebreus não para aqui, ele diz, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, olha só a posição deles, para obterem superior ressurreição. Eles estavam olhando adiante, gente. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas olha o capítulo 12, verso 1. Portanto, há uma continuação. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, não desista, não pare, não abra mão, a carreira que nos está proposta, como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da ridicularização, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, o apóstolo aqui diz, considerai, considerar fala de ponderar, de pensar, de meditar. Não deixa isso passar no seu dia, não, considera isso. Presta atenção nesse detalhe, considera, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não, olha só, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. As oposições, gente, são pesadas. Ninguém está falando que é algo leve. São pesadas. Mas Jesus fala,
Olha, o apóstolo aqui fala, olhando firme. Para quê? Para que você não se sinta cansado. Pastor, mas eu já estou nisso há 1 ano, há 2 anos, ou há 3 meses. Talvez 3 meses para você seja algo, meu Deus, que difícil. E o apóstolo está dizendo assim, continua olhando para Jesus, para que a sua alma não fique cansada, para que você não desista, continua olhando para ele. Sabe por quê? Porque ele enfrentou as oposições e ele venceu. Se ele venceu e nós temos o mesmo Espírito que estava em Jesus, nós podemos vencer com ele. É isso que Jesus está falando para a igreja de Esmirna. A oposição, ela é forte. Mas lembre-se que Jesus enfrentou a oposição, resistiu até a cruz e venceu. Ele é o nosso exemplo. Por isso ele é apresentado como o primeiro e o último. Ele se apresenta, olha só. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto, mas ressuscitei. E Jesus termina falando da recompensa deles. Que a recompensa deles, desses homens, estava além dessa vida. E apesar da primeira morte os ferir brevemente, eles não sofreriam a segunda morte, a separação eterna. Eles estariam para sempre com aquele que venceu a morte. Olha só esses versos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Quando você continua olhando para Jesus, a gente não desanima. Você sabe que o desânimo tenta chegar. Assim como a enfermidade tenta chegar. E nós somos treinados a resistir. Resistir-lhes firmes na fé. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha só como é que Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o homem que foi apedrejado, quase morreu, foi dado como morto, enfrentou naufrágios, foi picado por cobra. Ele diz que tudo que está nesse mundo é leve e momentâneo. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A Bíblia está falando para você, tira o foco das coisas terrenas e coloca o foco naquilo que é eterno. Coloca o foco em Jesus. Olha só o que diz Romanos, o apóstolo Paulo ainda falando, Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Gasta um tempo essa semana para pensar nas coisas do céu. Gasta um tempo. Porque quando vier a dificuldade, você vai ter com o que comparar. O problema é que a gente não passa tempo, aleluia, a gente não passa tempo pensando nas coisas de Deus. E quando vem o problema, a gente não tem o que comparar. O diabo dá para a gente uma carta e você não tem o que comparar. Bem, eu só tenho isso, o que eu vou fazer? É isso que eu tenho que receber. Mas quando nós começamos a pensar nas coisas de Deus, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Eu tenho uma carta que eu posso mostrar para o inferno e dizer, olha só, eu tenho algo melhor para mim. Deus tem algo melhor para mim. Se eu tiver que enfrentar isso, eu vou enfrentar. Sabe por quê? Porque no final, eu sou vencedor. Gaste tempo, por isso que Romanos capítulo 12 vai falar para a gente renovar nossa mente. Gente, não é vir para cá e ouvir uma mensagem não, isso aqui é fácil. Vir para cá, sentar aqui, ouvir ou não ouvir, a mensagem é fácil. O nosso negócio está lá todo dia, de você pegar a tua Bíblia e meditar na palavra, para você enfrentar a luta daquele dia. Você não luta a luta de segunda-feira somente com aquilo que você ouviu no domingo. Deus tem uma palavra para você vencer na segunda-feira. Isso aqui é só uma direção, presta atenção, é só uma direção. Deus está dando uma direção para você. Agora, no meio da semana, a gente vai buscar a direção para aquele dia, específico para aquele dia. Isso é relacionamento com Deus, gente. Não é ser crente de domingo em domingo, não.
É crente de verdade, crente que tem relacionamento com Deus. E crente de verdade vai ser visto na hora da provação. Quando o cansaço começa a bater. O pastor André falou sobre isso, quando o cansaço começa a bater. Acho que eu não vou para a igreja hoje não. Acho que eu não vou ler a Bíblia hoje não. Ei, não sei se quando você aceitou Jesus te disseram, mas para ser crente tem que ser macho. Porque é um relacionamento. É um relacionamento com Deus. Escuta o que eu quero te falar. A provação vem para todo mundo. Jesus está falando, há o que vencer. Você não consegue vencer isso sozinho. Você pode dizer isso para 2 pessoas? Você não consegue vencer isso sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus. Esse último verso, Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 e verso 7. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez confirmado o valor da vossa fé, o quanto que você valoriza aquilo que você crê, isso vai ser provado. É isso que o apóstolo Pedro está falando. O quanto que você valoriza aquilo que você crê, nós seremos provados. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Através das nossas provações, Jesus Cristo vai se revelando através de nós. A primeira coisa que Ele faz é se revelar a você, para te manter em pé no dia da adversidade. Sabe para quê? Para que através de você Ele seja revelado para as pessoas. É Ele quem protege a sua vida. Se uma porta se fecha porque você decide não mentir, porque você sabe que o pai da mentira é o diabo e nós somos filhos de Deus, Deus tem uma porta preparada para você. É melhor que essa porta se feche mesmo, porque Ele tem algo melhor para cada um de nós. E mesmo ali nós seremos testados, porque quando veio o teste, na realidade Ele quer saber: você me ama? Ele fez isso com o povo no deserto. Queria saber o quanto aquele povo amava Ele de coração, ou era somente mais uma religião, ou é somente legal, pastor, gostei dessa igreja, tem um louvor legal, coisa e tal, parará, o pessoal é moderno, tem luz, tem fumacinha, coisa e tal, aleluia. Mas aí você sai daqui, não tem fumacinha na sua casa, ou tem. E aí? Você chega lá no seu trabalho, não tem o ministério de música cantando lá para você. E aí? Jesus está falando, mas eu estou com você. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Ao que vencer, eu vou dar para eles a coroa da vida. Se necessário for passar por tribulações, por amor a Ele, eu sei que tem algo melhor me esperando. Essa é a nossa convicção. Nós somos pessoas convictas. Crente é uma pessoa convicta numa pessoa, não numa fórmula, numa pessoa. Essa série é para mostrar para você a pessoa que está com você, Jesus Cristo, primeiro e último. Eu estive morto, mas eu ressuscitei, e eu estou com você. No último dia, você também ressuscitará. Fique de pé, por favor. Ele está nos incentivando a crer. Talvez você nunca tenha experimentado uma perseguição como o pessoal de Esmirna
recebeu lá a sua perseguição. Talvez sim. Talvez você tenha decidido não mentir e você foi acusado. Talvez você tenha decidido não dar um suborno e aí levar o seu carro. Coisa simples, coisa simples. O evangelho é prático e simples no todo dia. E é nessa hora que nós falamos: Senhor, eu conto contigo. Eu conto contigo. Talvez você sim esteja sendo perseguido por causa do seu amor por Jesus na sua casa. E Jesus continua dizendo: eu estive morto, eu enfrentei tudo isso, mas eu ressuscitei. O que Jesus está querendo mostrar para a gente? Tem solução, gente. Tem solução. Tem solução. Senhor, nós queremos te agradecer por nos suportar, por nos ajudar. Obrigado por, numa noite como essa, meu rei, nos ajudar a ver adiante. É isso que o teu Espírito está fazendo com a gente aqui nessa noite. A ver adiante, a ver além do problema, que existe uma luz no fim do túnel, sabendo que há resposta para as nossas orações, e que mesmo que sejamos perseguidos, Pai, nós não paramos. Que exemplo maravilhoso do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos. Que exemplo maravilhoso. Eles disseram para ele, Jesus, aleluia, não prega esse nome não. E a primeira coisa que eles fizeram, já entraram no templo e todo dia, em cada casa, eles pregavam o nome de Jesus, sem medo da perseguição, como mártires. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Atos capítulo 1, capítulo 2, Jesus diz que você recebe o Espírito Santo para suportar essas perseguições. A Bíblia diz: e ser-me-eis minhas testemunhas. Ei, a palavra testemunha ali é mártir. Eu vou dar a capacidade de vocês suportarem as perseguições. E vocês vão para Jerusalém, Samaria, Judéia e todos os confins da terra. O que Jesus está falando? Não parem, não abram mão desse estilo de vida. Eu sou com vocês, eu não desamparo vocês. Senhor, obrigado porque essa é a nossa realidade. Obrigado porque essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade, meu rei. Obrigado porque tu nos alerta, mas mesmo com alerta tu nos faz olhar para cima, olhando firmemente para o autor e o consumador, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E é assim que a gente vive a nossa vida, meu rei. Espírito Santo, nos incentiva no meio da nossa tribulação, no meio da nossa oposição, a permanecermos fiéis até o fim. O teste da nossa fé, a nossa fidelidade, meu rei. Nós te amamos, meu rei, e queremos mostrar isso para as pessoas, e queremos incentivar as pessoas a colocarem os olhos em ti, Senhor, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, meu rei. Nós queremos ser conhecidos como aquela mulher foi conhecida, Senhor, como uma pessoa que ama Jesus em demasia. Ele vem em primeiro lugar na nossa vida. Nós te amamos.